TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é quinta-feira, 23 de dezembro, e você confere agora as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul. E você vai ver nesta edição: Ministro Humberto Martins volta atrás e valida a decisão do Tribunal de Justiça que deixa Rubens Montempo inelegível. H3N2. Nova mutação do vírus influenza causa surtos de gripe pelo Brasil. Previsão de chuva permanece para este fim de semana. Mais de 60% dos óbitos por Covid-19 em 2021 foram de pessoas acima de 60 anos. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. Na edição de hoje, a coluna Magna Vita do Correio da Manhã trouxe informações exclusivas sobre a situação política de Petrópolis. De acordo com o texto, o ministro e presidente do STJ, Humberto Martins, acatou esta semana as justificativas do Tribunal de Justiça do Rio e suspendeu a liminar que havia concedido cassando a inelegibilidade de Montempo. A liminar de Martins, expedida antes do julgamento do TSE, influenciou a corte. Os votos favoráveis tiveram como base a decisão anterior do Supremo Tribunal de Justiça, que agora deixou de existir. Os embargos de declaração que vão poder ser apresentados contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que permitiu a posse de Montempo, ficaram robustos com a mudança de posição do ministro Humberto Martins. A reviravolta foi publicada com exclusividade nesta quinta-feira na coluna Magna Vita do Correio da Manhã. No texto, foi ressaltado ainda que foi só Rubens Montempo se afastar de Juvenil Silva para sua situação política ficar instável novamente. Apesar disso, o prefeito mais votado em 2020 nega que a decisão tenha afetado o governo de alguma forma. Olha, que eu saiba, né, essa decisão ela já estava vencida pela nova decisão do próprio Tribunal de Justiça. Então, eu acredito que, na verdade, né, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que é a decisão maior, ela é definitiva, né? A população não aguenta mais tanto golpe também, né? E a gente precisa reconhecer o valor das urnas, da democracia, da vontade popular, né? E parar de querer ganhar no tapetão. Isso daí que é feio, entendeu? Vai para a rua, tenta convencer que o teu projeto é melhor, entendeu? Os votos estão aí disponíveis para a gente disputar com o eleitor. Apesar do novo capítulo da novela política sobre a gestão de Petrópolis, o novo cenário só vai ser delineado com o fim do recesso em fevereiro. Outro fator que deve ser levado em conta no caso de Petrópolis é a possibilidade de uma medida cautelar no Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, seria praticamente novo julgamento e os ministros da corte que participam do processo, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, ficam impedidos. Entre os que podem votar estão os ministros Cássio Nunes e André Mendonça. Enquanto a situação permanece igual, Montempo segue com a agenda de compromissos. Nesta quinta-feira, ele esteve no centro administrativo da prefeitura para avaliar a situação do local, inclusive do espaço que pegou fogo no ano de 2019 e até hoje não foi reformado. Eu queria dizer que essa visita aqui, né, me deixou assim, muito triste, é lógico, né? A gente perceber que existe uma mazela muito grande, né? Uma falta de cuidado com a coisa pública, né? Que são coisas muito caras para a gente que administra a coisa pública, já administrou e a nossa vocação maior, né? Então a gente está muito triste. Esse centro administrativo foi feito com o maior carinho por todos nós, ele cumpriu um papel importante lá atrás, né, de produzir cada vez mais a intersetorialidade, né, de todo o governo, e a gente percebe que isso tudo acabou, né, e é muito triste tudo isso, porque não fizeram absolutamente nada, deixaram do jeito que está, né, vocês estão vendo agora, depois do incêndio, já tem 2 anos quase, então é muito difícil isso tudo. O vírus da gripe influenza H3N2 tem se espalhado rapidamente pelo Brasil e deixado vários estados em situação de alerta por conta do aumento no número de casos e mortes. Veja na reportagem de Larissa Lago.
O vírus da gripe influenza A H3N2 tem se espalhado rapidamente pelo Brasil e deixado vários estados em situação de alerta por conta do aumento no número de casos e óbitos. A nova mutação da cepa H3N2, também conhecida como Darwin, teve origem na Austrália e chegou ao Brasil em novembro, causando surtos por todo o país, principalmente no Rio de Janeiro. A assistente administrativa Aline Gomes, de 25 anos, mora na zona portuária da capital Rio de Janeiro e contraiu o vírus no começo de dezembro. Ela conta que os sintomas foram mais fortes nos 3 primeiros dias. Os sintomas mesmos que eu tive foi muita dor no corpo, febre, uma dor de cabeça, nariz entupido e coriza, muita coriza, né? Durou mais ou menos uns 5 dias. Nos 3 primeiros dias foi muito forte, mas depois foi amenizando. A tosse é uma coisa que ainda tá um pouco comigo. O médico preventista Dr. Carlos Machado explica que o vírus da influenza existe há milhares de anos e, apesar dos sintomas serem parecidos com os de gripe normal, a influenza pode ter consequências mais graves. Toda infecção viral tem um quadro infeccioso inicial muito semelhante. O vírus influenza não é um vírus que causa gripe, ele é um vírus muito mais agressivo que causa uma broncopneumonia grave que pode deixar sequelas e pode matar. As prevenções para não contrair o vírus da influenza são as mesmas que já estamos acostumados desde o começo da pandemia de Covid-19. Usar máscaras, higienizar as mãos com frequência e evitar aglomerações. Além disso, o SUS disponibiliza a vacina contra a gripe, que apesar de não ser totalmente eficaz contra a nova mutação da cepa H3N2, ajuda a prevenir infecções causadas pelas demais cepas. O Instituto Butantan já iniciou a preparação dos novos imunizantes contra a influenza, que vão combater a nova variante, e afirmou que as vacinas devem estar disponíveis no começo de 2022. O tempo já mudou em Petrópolis e a chuva voltou a não dar trégua. Com isso, a população deve ficar atenta à possibilidade de deslizamentos e alagamentos. Com o início do verão, a chuva já tem marcado presença. E como de costume em Petrópolis, a comemoração natalina vai ser na companhia dela. Quem tinha planos de celebrar a céu aberto já pode cancelar. Ainda a gente está sendo influenciado pelos ventos úmidos do oceano e é por isso que está essa chuva, a nebulosidade está elevada e vai permanecer assim durante o dia. E amanhã essa influência já começa a diminuir. Mas a gente ainda tem previsão de chuva para hoje. À tarde, em alguns momentos, podem se tornar um pouco mais intensas, não como ontem, certo? E depois a chuva passa a ser uma fraca, moderada, e amanhã fica fraca. E ao decorrer do final de semana, a tendência é que as condições de tempo voltem a se estabilizar. As pancadas de chuva forte voltaram na noite de quarta-feira e permaneceram ao longo de toda a quinta-feira. Devido ao grande volume registrado durante a madrugada, alguns incidentes ocorreram nos distritos mais afastados do centro. Após os episódios de chuva na posse, a Condep, com o apoio de 70 funcionários, realizou serviços de limpeza nas ruas para a retomada das áreas mais afetadas. De acordo com a Defesa Civil, a previsão para este fim de semana é de mais chuvas. No verão, as características tradicionais da estação já é uma estação chuvosa, é a mais chuvosa da região sudeste e também da cidade de Petrópolis. Então, os dias de chuva se tornam mais frequentes por conta de passagens de frentes frias, outros sistemas meteorológicos e até mesmo o próprio aquecimento diurno do tradicional do dia, que instabiliza a atmosfera e pode provocar essas pancadas de verão. O Departamento de Meteorologia da Defesa Civil realiza diariamente a previsão do tempo e disponibiliza as informações no site da Prefeitura de Petrópolis. É importante que a população fique atenta às atualizações e alertas emitidos. Em caso de emergência, ligue 199. Dados do Ministério da Saúde indicam que 62,3% dos óbitos por síndrome respiratória aguda grave provocados por Covid-19 em 2021 foram de pessoas acima de 60 anos. Além disso, 56% dessas mortes eram do sexo masculino e 44% do sexo feminino. Quem tem mais informações é Paloma Custódio.
Dados do Ministério da Saúde indicam que 62,3% dos óbitos por síndrome respiratória aguda grave provocados por Covid-19 em 2021 foram de pessoas acima de 60 anos. Além disso, 56% dessas mortes eram do sexo masculino e 44% do sexo feminino. A infectologista Ana Helena Germoglio aponta algumas razões para os óbitos por Covid-19 estarem concentrados na faixa etária acima de 60 anos. O sistema imunológico do paciente idoso ele já não responde da mesma forma como dos jovens. Além disso, os idosos têm muito mais propensão a ter doenças associadas, hipertensão, diabetes, obesidade, do que os jovens. Isso também é um fator de risco que faz com que eles sejam considerados grupos de risco para casos graves da doença. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, do total de óbitos de síndrome respiratória notificados em 2021, 88,2% foram provocados por Covid-19. Entre a 10ª e a 39ª semana epidemiológica do ano, houve uma redução de 93% dos óbitos registrados. A infectologista afirma que essa queda de mortes está nitidamente relacionada à vacinação. A redução de casos graves da doença após o início da vacinação, ele foi gritante. É claro que mesmo entre os vacinados, a gente sabe que tem pessoas que não vão responder adequadamente às vacinas, né, e podem evoluir para casos graves. Mas aí isso se torna exceção e não regra. Porque o que a gente tinha antes da vacinação era pessoas de alto risco, imunossuprimidos, evoluir para quadros mais graves e se evoluir para SRAG. Segundo o Ministério da Saúde, o país registrou nesta quarta-feira, 22 de dezembro, 3.451 novos casos e 143 óbitos por Covid-19. O estado com a maior taxa de letalidade é o Rio de Janeiro, com 5,14%. O índice médio de letalidade do país está em 2,78%. E desde o início da pandemia, 618.091 pessoas morreram por causa da doença. Os Correios informaram que parte dos sistemas corporativos e o portal apresentaram problemas de instabilidade e de indisponibilidade na manhã de hoje, mas as equipes técnicas trabalharam para normalizar a situação. Há suspeita de que o problema tenha como origem algum ataque hacker, mas isso ainda não foi confirmado pela empresa. Em nota, a estatal informou que voltou a operar com quase toda a capacidade e que não há até o momento qualquer indício de perda de informação ou sequestro de dados. E você vai ver depois do intervalo. Pontos turísticos de Petrópolis têm horário de funcionamento alterado para datas de fim de ano. O Ministério do Desenvolvimento Regional lança primeiro edital do Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional. Cães da Guarda Civil de Teresópolis ajudam na apreensão de 700 pinos de cocaína. O projeto Fazer o Bem Faz Bem beneficia mais de 400 famílias. Destinos nacionais são preferência dos brasileiros na retomada do turismo pós-pandemia. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$ 350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Solidário Rede Economia. Cada ação vira uma doação. Leite Quatá 3,39, Ave Família 11,95, Chester Perdigão 22,98. Compre um Chester e ganhe lasanha Perdigão. Tender Império 29,98. Ninho 380 gramas 11,98. Pernil 12,98. E tem mais economia. Brahma Latão 3,89. Na compra de um pack ganhe batata Pringles. Arroz de Micote 14,95 com app. Condensado Italac 3,77 com app. Agora somos mais de 100 lojas para você economizar mais. Beba com moderação. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você.
Neste Natal, a Fusão tem um presentão pra você. Fio cabinho 2,5 mm, 189,99. Piso 54 por 54, porto fino marfim extra, 18,99. Ventilador parede 60 cm bivolt Ventura, 269,99. Ventilador coluna 60 cm bivolt Ventura, 299,99. Revestimento 32 por 57 Isabela Brilhante, acetinado comercial, 22,99. Argamassa Flusão AC1, 5,99. Fusão, tudo pra construção, reforma e decoração. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Na quarta-feira, o Ministério do Desenvolvimento Regional lançou o primeiro edital do Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, que integra as ações do programa Casa Verde e Amarela. Veja na reportagem de Gabriela Vogado. O governo federal deve regularizar até 2023 44 mil imóveis de famílias de baixa renda em todo o país. Nesta quarta-feira, 22 de dezembro, o Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, lançou o primeiro edital do Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, que integra as ações do programa Casa Verde e Amarela. A regularização fundiária combate um problema histórico no Brasil, ao possibilitar o acesso ao título que garante o direito real sobre o lote das famílias, oferecendo segurança jurídica, redução dos conflitos fundiários, ampliação do acesso ao crédito, estímulo à formalização de empresas e o aumento do patrimônio imobiliário do país. Os pontos turísticos de Petrópolis vão sofrer alterações no horário de funcionamento nas datas de Natal e Ano Novo. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o governo municipal determinou ponto facultativo. Portanto, a maior parte dos atrativos turísticos não funciona. Nas vésperas, ou seja, dias 24 e 31 deste mês, alguns funcionam em horário especial. Tanto o Museu Casa de Santos Dumont quanto o Museu Casa do Colono funcionam nos dias 24 e 31 de dezembro, mas com horário de visitação reduzido, indo de 9 horas da manhã até 1 da tarde. Ambos vão estar fechados nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Outros atrativos privados, como a Casa do Pequeno Príncipe, os museus de cera e de porcelana, entre outros, também funcionam nas vésperas em horários alternados e fecham as portas no Natal e Ano Novo. As informações específicas sobre as atividades podem ser obtidas pelo Disque Turismo por meio do número 0800 024 1516. A relação completa de funcionamento dos atrativos públicos e privados de Petrópolis no período entre 24 de dezembro e 1º de janeiro, feito pela Turispetro, estão disponíveis no site da TVC Correio da Manhã. Na quarta-feira, a Companhia de Operações com Cães da Guarda Civil participou da apreensão de drogas do Rosário, em Teresópolis. Na ação, 700 pinos de cocaína foram apreendidos. No dia 22 de dezembro, a Guarda Civil Municipal de Teresópolis realizou uma operação conjunta com o 30º Batalhão da Polícia Militar no bairro Rosário. A ação foi possível graças à ajuda de um cão farejador de nome DJ. Isso porque as habilidades do pastor holandês treinado pela Companhia de Operações de Cães da GCM resultou na apreensão de 700 pinos de cocaína. Para quem não sabe, os cães farejadores possuem um olfato cerca de 50 vezes maior que o dos seres humanos. Labrador, pastor alemão, Rottweiler e pastor belga são algumas das raças mais utilizadas pela polícia pela sensibilidade olfativa. O grupamento de cães de guarda foi criado em 2014 e ainda tem mais 7 animais das raças pastor belga, alemão, holandês, Malinois e Doberman, que são todos utilizados para controle tático, como por exemplo para impedir brigas em eventos. O projeto Fazer o Bem Faz Bem tem beneficiado 442 famílias em Minas Gerais, inclusive com passeios turísticos, e desta vez Petrópolis foi a cidade escolhida para ser visitada.
Idealizado pelo Centro de Referência da Assistência Social do município de Chiador, em Minas Gerais, o projeto Fazer o Bem Faz Bem tem beneficiado mais de 400 famílias em vulnerabilidade social da cidade mineira. O CRAS ele tem a equipe técnica, que é formada pela assistente social, pela psicóloga, e nós temos também a orientadora social, e eles que acompanham todas as famílias e todos os tipos de benefícios que a gente oferece. A iniciativa começou em outubro deste ano através de uma ação social realizada com diversas atividades, como corte de cabelo e oficinas disponibilizadas pelo CRAS e financiada pelo prefeito Itiberê Rodrigues. Os beneficiados eles são de Chiador, e em Chiador a gente tem 3 distritos, né? Nós temos Penhalonga, temos Sapucaí de Minas, temos Parada Braga e tem Santa Fé também, só que Santa Fé está muito ligado ali Penhalonga. E também temos a zona rural. Eles hoje não moram no centro em nenhum desses distritos, eles moram na zona rural. Então são vários sítios, várias fazendas, são lugares mais afastados, onde eles não têm a possibilidade de estar participando de tudo de maneira efetiva. Então aí a gente disponibiliza o carro para poder buscar eles quando tem projetos. E a gente não está fazendo só esse projeto, a nossa intenção é que a gente possa trabalhar com todas essas famílias futuramente. Não dá para a gente trabalhar com todos ao mesmo tempo, mas a gente consegue ir dividindo para atender todo mundo. A Secretaria de Turismo de Chiador também proporciona gratuitamente viagens aos assistidos. E o destino escolhido desta vez foi Petrópolis. Petrópolis, assim, é uma cidade encantadora, né? Tem desde o turismo cultural, religioso, entre outros, né? E a gente achou muito importante. Em conversa com a equipe, a Ju e a Sirlene apresentou a cidade, né? A possibilidade da gente estar vindo para cá. A gente estudamos, vimos as possibilidades e vimos que ia ser muito interessante para as crianças. Apresentamos ao prefeito Itiberê, ele abraçou o projeto e hoje a gente está aqui, apresentando a cidade para essas pessoas. O setor de turismo foi um dos mais prejudicados com a pandemia provocada pela Covid-19, mas com a retomada das atividades, o setor voltou a crescer e a procura por viagens, principalmente neste fim de ano, é grande. Durante a pandemia, as medidas de isolamento social fizeram com que as atividades turísticas parassem em todo o mundo, o que gerou um prejuízo de 4 trilhões de dólares na economia global. Atualmente, com o aumento da vacinação e a diminuição nos casos de Covid, o turismo está alavancando, tem muita procura. Todo mundo que ficou aí dentro de casa em 2020, 2021 está procurando para todos os destinos. No Brasil, onde a atividade é responsável por 3,7% do PIB, a crise resultou na demissão de mais de 390 mil pessoas que trabalhavam com turismo. Ou seja, a queda de quase 20% na arrecadação de impostos federais. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O levantamento aponta também que o setor já começou a apresentar melhora, mas apesar da vontade de viajar, algumas pessoas ainda têm medo da Covid-19 e por isso os destinos nacionais atualmente são os mais escolhidos. No momento eu digo que a maioria ainda é nacional, pois ainda tem algumas pessoas que não se sentem seguras para fazer viagens internacionais. Apesar de ter todo um cuidado, né, no geral, para viagens no exterior, você tem que apresentar a vacina, fazer um PCR para ir, para voltar. Você vai nos lugares, tem um cuidado muito grande em relação a isso. Não foram apenas os principais destinos que mudaram. A forma de atendimento também se adaptou às restrições provocadas pela pandemia. Toda a nossa equipe está em home office, porque também diminuiu a procura do atendimento presencial. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer tudo virtualmente, por telefone, por aplicativos de mensagem, pelo Zoom, enfim, tudo mudou. E mudou o nosso atendimento, mudou a forma como os clientes aceitam isso e preferem ser atendidos também. Então, a gente aposta muito aí, como muitas empresas, né, de vários ramos, aposta em continuar no home office ainda por um bom tempo. E você vai ver depois do intervalo. Corpo de Bombeiros inaugura polo histórico e cultural em Petrópolis. A PPO entrega cestas de Natal para assistidas pela instituição. Secretaria de Assistência Social de Três Rios promove chá de gestantes para usuárias do programa Criança Feliz.
Primeiras turmas de mulheres em situação de vulnerabilidade atendidas pelo Instituto Açucena se formam em Petrópolis. Paraíba do Sul tem 42 agentes culturais contemplados pela Lei Aldir Blanc. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Natal Solidário Rede Economia. Cada ação vira uma doação. Leite Quatá 3,39, Ave Família 11,95, Chester Perdigão 22,98. Compre um Chester e ganhe lasanha Perdigão. Tender Império 29,98. Ninho 380 gramas 11,98. Pernil 12,98. E tem mais economia. Petra puro malte latão 2,99. Arroz de lingote 14,95 com app. Condensado Italac 3,77 com app. Agora somos mais de 100 lojas para você economizar mais. Beba com moderação. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$ 350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Neste Natal, a Fusão tem um presentão pra você. Fio cabinho 2,5 mm, 189,99. Piso 54 por 54, Porto Fino Marfim Extra, 18,99. Ventilador parede 60 cm Bivolt Ventura, 269,99. Ventilador coluna 60 cm Bivolt Ventura, 299,99. Revestimento 32 por 57 Isabela Brilhante, acetinado comercial, 22,99. Argamassa Flusão AC1, 5,99. Flusão, tudo pra construção, reforma e decoração. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro inaugurou o Polo Histórico e Cultural da Cidade Imperial. Uma viatura autobomba fabricada há 94 anos está em exposição no espaço que fica no quartel de Petrópolis. O espaço abriga a única viatura autobomba do país, que foi fabricada na Inglaterra em 1927. O veículo possuía motor com dupla função, de tração e acionamento da bomba de incêndio. Ele foi adquirido pelo quartel de Petrópolis em 1946 e, na época, era um grande avanço tecnológico na área. Nós estamos preservando parte da nossa história, da história da corporação. Uma corporação com 165 anos de existência. Essa é uma das primeiras viaturas de corpo de bombeiro a atuarem aqui na cidade. Então, é muito importante para a gente que está sendo feito o resgate e o registro da nossa história. A viatura, considerada uma relíquia, foi o primeiro veículo de combate ao incêndio em Petrópolis. O carro, que chegou a ficar exposto aqui no Museu Imperial, foi tombado em 2018 pelo município e posteriormente doado ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. A partir daí, ela foi restaurada pelos militares e hoje está pronta para homenagear todos os civis resgatados e militares que a tripularam e conduziram durante os salvamentos. Essa ideia se formou por iniciativa do nosso ex-comandante, Coronel Ramon Camilo. Nós tínhamos essa viatura aqui e houve um grande esforço por parte de vários comandantes, do nosso comando da região serrana, do comando central do Corpo de Bombeiros, do comando geral, para que pudesse ser realizado esse sonho, que para nós aqui do grupamento é um grande orgulho. O espaço cultural fica aberto para visitação de terça a quinta-feira, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, e aos sábados, das 10 horas da manhã às 3 horas da tarde. O polo fica no Batalhão dos Bombeiros, na Avenida Barão do Rio Branco, número 1957, no Retiro. A entrada é franca.
A Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, a PPO, entregou cestas de Natal para mais de 50 famílias assistidas pela instituição. As doações foram feitas por amigos e parceiros da instituição. As cestas de Natal montadas pela PPO foram entregues na quarta-feira. Mais de 50 famílias em tratamento contra o câncer assistidas pela Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, a PPO, vão ter um Natal mais feliz e farto. As cestas são compostas por alimentos não perecíveis. Para as famílias que têm crianças pequenas, também foram entregues kits com brinquedos variados. A Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria de Assistência Social, promoveu na última terça-feira um chá de gestantes para as usuárias do programa Criança Feliz, que atende famílias com crianças entre 0 e 6 anos. Durante o chá de gestantes, as beneficiárias conheceram as ações do programa e receberam orientações da nutricionista e coordenadora da ATAN, Daiane Dias. Ao final, elas participaram de um café da tarde e ganharam pacotes de fraldas descartáveis. Através de visitas à residência da família incluída no programa Criança Feliz em Três Rios, as equipes fazem acompanhamento e dão orientações importantes para fortalecer os vínculos familiares e comunitários e estimular o desenvolvimento infantil. O Instituto Açucena, que ajuda mulheres em vulnerabilidade social, realizou a formatura das primeiras turmas de Petrópolis. 23 beneficiadas receberam os certificados pela finalização dos cursos de gastronomia e saboaria dentro do Programa de Desenvolvimento Integral da instituição. O Instituto Açucena, entidade que promove a inclusão social de mulheres em situação de vulnerabilidade ou vítimas de abuso por meio da profissionalização e do autoconhecimento, formou 2 turmas esta semana em Petrópolis. Mais do que garantir uma nova profissão às alunas, o projeto ajuda na formação social, profissional e espiritual de crianças e adolescentes em risco social, além de oferecer um espaço seguro e um ambiente familiar através de oficinas gratuitas. As aulas são presenciais e acontecem na ONG Sal para a Terra, localizada no Retiro. Ao todo, 23 mulheres receberam certificados pela finalização dos cursos de gastronomia e saboaria dentro do Programa de Desenvolvimento Integral. Foi publicado no site oficial da Prefeitura de Paraíba do Sul, na última terça-feira, o resultado final da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, que selecionou os projetos e agentes culturais do município para serem contemplados com recursos federais. Os projetos que vão ser realizados em Paraíba do Sul abrangem atividades de teatro, audiovisuais, dança, música, artesanato e festivais culturais. No total, 42 agentes culturais em 12 categorias apresentadas na chamada pública do município vão receber o aporte financeiro para desenvolvimento das atividades. Os agentes culturais selecionados foram escolhidos pela comissão de avaliação constituída por 3 representantes da sociedade indicados pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais. Os prazos para a execução dos projetos vão ser acordados com a Fundação Cultural, e os agentes culturais beneficiados pelos recursos financeiros têm a responsabilidade de garantir o cumprimento das datas estabelecidas, comprovando ao poder público que as atividades culturais estão sendo realizadas em benefício da população local, sob pena de responsabilização e devolução do valor recebido. A lista com o resultado final dos agentes culturais contemplados pode ser conferida na página oficial da Prefeitura de Paraíba do Sul, na área de publicações Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.